Então Deus falou: eu quero abençoar mais Jó. Fazemos um quadro aqui. Então ele deu oportunidade para Satanás ir lá e tirar tudo que ele tinha, porque ele queria dar em dobro para Jó o que Jó tinha. Então lá foi Satanás, né? E a Bíblia diz em Deuteronômio, nós conhecemos essa escritura, capítulo 8, versículo 2. A Bíblia diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então a Bíblia está dizendo que muitas vezes Deus ele nos humilha, nos permite passar por muitas coisas para saber o que está no nosso coração. Às vezes Deus permite nós passar por situações, porque há coisas no nosso coração que nem nós não sabemos que está lá, mas Deus precisa tirar aquilo dali. Então ele tem que prover uma maneira para aquilo se manifestar, para ele poder trabalhar naquilo. E nós vamos observar que na vida de Jó havia algo no coração dele que talvez nem ele não sabia. Depois isso apareceu no meio da adversidade. Algo bom. E Deus queria, eu creio que Deus estava tão feliz com aquele testemunho que Deus pensou: eu vou mostrar isso para ele. Então Deus deixou que o diabo fosse lá e tocasse em tudo que ele tinha, tirasse tudo que ele tinha de bens. E então o diabo fez, nós sabemos, começa dos filhos, fazendas, gado, e foi tirando tudo que ele tinha, e deixou ele sem nada. E o que Jó fez, o que Deus já sabia que ele faria, adorou ao Senhor e disse: nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas ele tinha deixado uma ordem para Satanás: você não pode tocar na vida dele. Você vê que no mesmo tempo que Deus permitiu o diabo ir, ele colocou um limite. E ele intercedeu, disse: olha, até aqui, não passa daqui. Aí você vai perceber que em Lucas capítulo 22, versículo 32, Jesus está dizendo para Pedro, ele disse, olha, no 31 vamos ler, irmã, fazendo um favor. Disse também o Senhor a Simão: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Você vê que ele diz vos pediu, não era só Pedro. Aí no 32 ele disse: mas eu roguei por ti. Ele só rogou por Pedro. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Você percebeu que quando Satanás pediu para cirandar, ele disse vos pediu, mas ele rogou apenas por Pedro e não rogou por Judas, porque Pedro era um eleito e Judas era um perdido. Agora eu quero perguntar: quantos eleitos tem aqui nesta noite? Se você crê que você é um eleito, Jesus rogou por ti. Que em João 17 nós conhecemos também, versículo 17, Jesus ele rogou por nós todos, porque ele sabia que nós íamos passar por muitos problemas. Ele diz assim: ó, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O título é a oração de Jesus. A tua palavra é a verdade, o 18. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os envio ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. 20. E não rogo somente por estes, Jesus falando, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Alguém creu em Jesus Cristo pela palavra aqui? Então Jesus Cristo estava rogando por mim e por você também, porque ele sabia que nós passaríamos por muitos problemas. Aí você vai observar em Jó capítulo 14, versículo 7 até o 15, que Jó, ele começou a observar as coisas de um jeito diferente. Talvez ele nunca tinha olhado para a natureza como ele começou a olhar quando ele estava com um problema. Sabe? Ele disse assim, ó, porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Por que Jó começou a olhar que as árvores, podia cortar a árvore e ela brotaria de novo? Porque ele não teria motivo para pensar nisso se ele não estivesse caminhando para a morte. Jó não sabia o que aconteceria com ele depois da morte. Sabe, Jó tinha tudo, ele temia a Deus, conhecia a Deus, mas havia algo que ele nunca tinha parado para pensar, talvez, porque ele tinha uma vida boa, né? Temente a Deus, orava, sacrificava em favor dos filhos,
mas ele nunca tinha pensado talvez no depois. Então Jó começou a observar, disse, mas é Deus que faz ressuscitar. Mas então Deus queria mostrar para ele gostou tanto do testemunho daquele homem, que ele disse, sabe de uma coisa, eu vou mostrar para ele, para o meu profeta, que eu vou mandar um sacrifício perfeito. Aqueles filhos dele não estão perdidos não. Vai haver uma ressurreição, um sacrifício que vai resgatar tudo que ele está perdendo. Então nessa condição, Jó chegou a essa conclusão, e ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Agora, ele tinha firmeza no que ele tinha crido. Ele sabia onde ele estava firmado. Você sabe a mensagem, deixe-nos ver Deus. O profeta fala sobre que ele estava observando a natureza e ele começou a olhar o sol, o raio do sol entre as árvores, o vento soprando, os passarinhos e tudo mais. E ele começou a ver Deus em tudo. E ele disse, olha, Deus está no sol, Deus está no vento, Deus está nas árvores, Deus está no canto do pássaro. E ele começou a se alegrar, e ele entrou no Espírito e começou a correr que nem um louco ao redor da árvore, gritando glória a Deus, glória a Deus. E ele disse, se alguém visse, ia dizer que eu tinha perdido o juízo. Mas eu estava me alegrando tanto. E ele disse, de repente, um esquilo se levantou e começou a fazer barulho ali. E eu parei e disse, olha, eu acho que eu incomodei esse esquilo, mas eu estou adorando a Deus, você não deve se incomodar comigo. Mas ele disse, eu observei, ele olhava para o lado, não estava olhando para mim, tinha uma águia, sentada numa árvore, que uma tempestade tinha feito ela descer e pousar ali. E aquela águia estava ali, e o esquilo se agitou pela presença da águia. Então o profeta disse que observou aquela águia, ela ali em sua postura, mexendo as asas, confiante, e ele disse assim, você sabia que eu posso pegar o meu rifle e te dar um tiro aqui? E ele disse que aquela águia nem olhava para ele, continuava fixa olhando. E ele falou, olha, eu poderia te matar aqui, eu poderia te dar um tiro. E começou a falar e argumentar sozinho ali. Ele disse, ela não olhava e ela não se importava, porque ela tinha plena confiança no que Deus tinha dado para ela. Ela sabia que Deus tinha dado 2 asas para ela, tão potente que 2 batidas de asa ela estava longe, não dava tempo nem de eu pegar o meu rifle, ele falou. Então ela não se incomodava com a proposta do inimigo. Sabe, o inimigo vinha dizer para você, você sabia que eu posso fazer isso? Eu tenho 2 asas. Antigo Testamento e o Novo Testamento. Deixa eu falar. Aquela águia podia confiar que suas asas dadas por Deus. Sabe por quê? Penso que a águia havia experimentado isso muitas vezes. Eu creio que você já experimentou isso aqui muitas vezes. Você sabe o poder que tem. Você não precisa se preocupar com o diabo. Com as propostas dele, você já sabe o que isso aqui pode fazer na tua vida. O que Deus deixou para nós com a palavra? Você vai para um versículo simples que nós aprendemos quando cremos na mensagem. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. E muitas vezes nós ficamos deixando o diabo entrar dentro da nossa casa, fazer bagunça e não expulsamos. Deus disse que esses sinais seguirão os que creem. Você imporá as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Então não podemos aceitar uma doença dentro da nossa casa, dentro do nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está aqui, a doença tem que ir embora. Mas nós precisamos ter confiança nas asas, porque uma águia com 2 asas enormes e fortes, se ela não souber usar, não vai adiantar, ela vai morrer. Como pode? Nós temos o Espírito Santo em nosso favor, a palavra prometida que nunca falhou, e o diabo entra e faz bagunça muitas vezes. Que nós olhamos e pensamos, olha, mas será que essas asas não vão me derrubar? Aquela águia, ela já tinha voado muito, ela sabia que não caía. Ela sabia que não ia. Agora, se for preciso, vá para a rocha. É doloroso? É. Mas arranque tudo que não presta. Deixe tudo aquilo que está te afundando aqui para baixo, não te deixa subir às alturas. Porque um cristão nesta mensagem, por isso é comparado com a águia, não é para voar baixo não, quem voa baixo é galinha. Mas o cristão nesta mensagem é para voar alto, e quando a águia voa alto, ela passa por cima da tempestade. Ela vai, ela olha, a tempestade vem, ela toma voo, e diz o profeta, ela se enfia bem no meio, e ela cruza para o outro lado, porque ela sabe que depois daquela tempestade, o sol está brilhando, esperando por ela. Mas sabe de uma coisa, um corvo não pode ir onde ela está indo.
Se ele tentar seguir ela, ele vai morrer, porque ele não foi feito para voar tão alto assim. Então a águia foi feita para estar nas alturas. Uma águia no chão, como aquela que tentaram prender no galinheiro, não funciona. Qual a utilidade de uma águia ciscando no chão? Qual a utilidade de um cristão com toda essa revelação ficar ciscando no mundo? Deus te deu algo poderoso. Deus te deu a coisa mais poderosa que Ele podia dar. Ele deu para mim e para você. Por quê? Porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Não foi porque eu pedi, Senhor, me dá a revelação, por favor. Não, foi Ele que quis. E Ele orou por mim e por você intercedendo. E Ele disse que essa revelação que Ele deu para mim e para você, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Como pode uma águia de Deus dessa ficar ciscando aqui? Não fica, não pode. A natureza por si própria do Todo-Poderoso vai levantá-la dali. Você não vai conseguir ficar lá, não vai. Você desce, mas tem algo aqui dentro que nunca vai te deixar tranquilo lá. Você tem que voar nas alturas. Você foi feito para voar nas alturas. E você pode estar lá ciscando com as galinhas. Quando você escuta o grito de uma águia, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, você dá saudade das alturas. Você ouve falar da palavra e você pensa: opa, eu conheço essas alturas. Eles estão falando do que nem sabem, mas eu já fui lá, então por que ficar no chão? Por que deixar o inimigo pesar a nossa vida tanto, a tal ponto de nós nos conformar com a situação? Um cristão não pode se conformar com a situação que o diabo põe. Um cristão ele tem que ser inconformado com o diabo. Ele tem que olhar e dizer assim: eu não aceito. Ah, vai morrer, não aceito. Deus desconsidera a morte. Deus olha e diz assim: dormiu. Deus nunca disse morreu. Olha, Lázaro morreu, não, ele está dormindo. Eles pensaram: ué, será que ele foi descansar um pouco porque ele está doente? Aí eles entenderam depois que ele tinha morrido. Mas ele disse: está dormindo e eu vou despertar ele do sono. Deus não reconhece a morte porque ele venceu a morte. Jesus disse que ele venceu a morte. A Bíblia diz que Jesus venceu a morte, o inferno, o pecado. Então o que pode segurar um filho desse Deus aqui nesse mundo? A menos que nós queiramos isso, irmão, senão não é possível. O diabo pinta um quadro muito bonito para o lado dele, como se ele fosse o Todo-Poderoso. Para chegar em Jó, ele teve que ir pedir para Deus. Para chegar na minha vida e na tua, é só se Deus deixar. Não vai se prostrar para Satanás, irmãos. Uma águia, só a presença dela já assusta. Ela não precisa ficar gritando: olha, eu sou uma águia, eu tenho poder para te pegar e te atorar no meio. Não, ela chega e o inimigo dela já corre, a presa. O que estiver perto já sabe que o perigo chegou. Agora, se você souber a tua posição, se eu souber a minha posição, o diabo sabe aonde você chega, que ele está, ele sabe que ali não dá para ir de qualquer jeito. Olha, ser um escolhido de Deus não é fácil. Bom, mas ser um escolhido de Deus é grande coisa. Ser treinado por Deus é uma coisa tremenda. Deus, primeiro que Deus não chama frouxo. Ele quer pessoas que vão aguentar o tranco mesmo. Aí Ele vem trabalhar nessas pessoas, porque um dia nós vamos ter que reinar. Você imaginou eu lá na minha condição chegar a reinar? Primeira vez falhou, eu aceito. A segunda falhou, eu aceito. Na terceira eu expulso fora do reino. Não quero mais, você não serve. Nós temos que ter um caráter formado. E esse caráter é formado através da palavra. Tem uma coisa, ela nunca volta vazia. Ela é lançada, tem aqueles filhos, aquelas águias que escutam o grito da mãe águia. Elas reconhecem e vão. Quem não é, não vai reconhecer e não vai ir. Mas eu estou aqui para dizer: eis-me aqui, Senhor. Sabe? Deus pode dar testemunho de mim e de você nessa noite e dizer: olha, eu sei, tem falha? Tem problema? Tem, mas é meu filho. Eu chamei porque eu sei o que tem dentro dele. Fui eu que coloquei. Uma semente colocada por Deus não pode ser abafada pelo mundo. Não tem como, o diabo pode tentar o que ele quiser. Diz o profeta na mensagem, se eu não estou enganado, Shalom. Pegaram uma semente lá dos celeiros do Egito, 4.000 anos com uma pedra em cima, escondida lá. Tiraram a pedra de cima, colocaram no sol, ela começou a brotar. E veio a vida na luz do sol. Pode pegar uma pessoa lá sufocada no meio do mundo, igual eu estava, igual você estava. A hora que a luz do sol da justiça chegar na minha e na sua vida, vai brotar e não tem demônio que possa segurar.
Porque Deus deu para nós algo poderoso que se chama Espírito Santo, e não é para brincar de igreja, é para ser crente de verdade. É para vir aqui e dizer: eu sei em quem eu tenho crido, a minha posição é em Deus, e esse Deus nunca perdeu uma batalha. E se eu e você estamos em Cristo, primeiro, que nenhuma condenação há. Segundo, que Ele já venceu tudo, então é só nós aceitarmos isso e olhar para o diabo e dizer: você nem sabe do que você está falando. Olha, pregar, eu sei que você prega, você pregou para Jesus, mas mesmo assim Ele te deu um murro debaixo do queixo e tomou tua chave. Você nem casa tem. Vai gritar para outro canto: eu estou aqui porque eu sirvo um Deus poderoso, eu estou firmado na palavra, 2 asas que eu tenho, eu vou bater e vou voar, e só o vento dela derruba. Não, porque eu sou poderoso. Não, eu não sou, você não é, mas existe um Deus todo-poderoso, chamou o profeta de o poderoso conquistador, que se levantou do túmulo e venceu Satanás, esse inimigo que está contra mim e contra você.